Solange Santos, Master Coach, está conosco mais uma vez. Seja bem-vinda, Solange. Muito obrigada, prazer estar aqui com você de novo. Antes da gente dar continuidade, né, com as nossas aulas de artesanato, a gente vai conversar um pouquinho com a Solange sobre essa relação de pais e filhos adolescentes. Sim. A gente tem falado cada vez com mais frequência no programa sobre essas pautas mesmo envolvendo o comportamento e família. E tem dado muito retorno. Educar não é fácil. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso no programa. Não existe uma cartilha, né, Solange? Não, não tem. Faça assim e não faça isso. É vivendo a experiência. Sim. Que o pai se torna pai e a mãe se torna mãe. É verdade. E a adolescência é uma fase onde a gente não precisa ser só drama. Né? Não é uma fase onde a gente pode ter... É um momento de descoberta, é um momento de vivência de grandes experiências, de grandes mudanças. E a gente pode passar por ela de um jeito mais tranquilo, sem precisar estar dizendo o tempo inteiro e reforçando para esses adolescentes que isso é aborrecência, que é a pior fase da vida dos pais, né? E para os filhos, que acaba se tornando mesmo, né? E não é bem assim. Não é nada assim. A gente tem uma tela, eu queria compartilhar com vocês. Olhem só, as características na adolescência. E acredito que muito pai em casa vai aí ter uma relação de identificação, né? Oscilação dos sentimentos, segurança, autoestima, instabilidade de humor, que acho que é o que é mais característico, né, nesse período, e comportamentos adultos e infantis, oscila. Muito oscila. Uma hora eles nos surpreendem porque parecem mini adultos e outras horas a gente percebe aquela infantilização. Os pais puderem perceber, eles têm comportamentos adultos quando é do interesse deles. Então, quando você pediu alguma coisa... Os adolescentes são muito espertos, sim, né? Sim, eles dizem, não, pai, eu já tenho idade para fazer isso, eu sou responsável. Quando você atribui alguma responsabilidade, ele diz o quê? Pai, eu ainda sou criança. Então, você é muito nessa situação. O adolescente, ele sofre bastante porque ele não tem muito essa noção do tempo e espaço. Você imagina que ser criança é passado, mas ser adulto é futuro. E onde eu estou? Eu estou no meio dessa bagunça que as pessoas dizem que é horrível. Então, assim, eu tenho a sensação, e eu tenho lido bastante com adolescentes, porque eu gosto muito também desse público, que os pais sofrem também. Então, assim, os pais precisam aceitar e compreender que na fase da adolescência, a gente já não tem ali um papel tão importante a desempenhar quanto a gente achava antes. Então, é o luto também da perda da dependência do filho. Por isso é tão difícil da gente lidar. E a instabilidade do humor tem a ver com as alterações hormonais, mas também com toda a ansiedade desse estresse, desse momento que eles vivem, com muita descoberta. Tatiana, você vai concordar comigo, é um momento de muita pressão, não é? Pressão e comparação. Você tem que ser bacana na escola, você tem que ter uma turma, você tem que estar bonito, teu rosto não pode ter as espinhas, não é? Você precisa tirar nota boa. Mudança física, mudança hormonal. Absolutamente. A mudança hormonal, ela já tem esse peso. Então, assim, você imagina como que é para o adolescente. Eu gosto muito, eu não consigo ter esse peso. Eu tenho um filho de quase 15 anos. Eu ainda não enfrento esses problemas, que talvez eu lide dessa maneira muito natural. Quando está mal-humorado, eu deixo o mau humor passar, porque eu sei que tem a ver com essa fase. Esses hormônios todos, não se imagina, você consegue ver que a criança não é mais uma criança porque você está olhando no corpo dela, a parte física. Está evoluindo, Só que você não consegue entender a parte interna. As emoções, os sentimentos, esses conflitos. Essa questão de, agora eu preciso ter a minha visão de mundo, a minha identidade, eu preciso me desvincular um pouco da opinião dos meus pais. É por isso que eu acho que os pais sofrem tanto com esse afastamento, né? E com essa parte do mau humor também com o pai, com a mãe, o mau humor em casa. Falando em afastamento, a gente recebeu várias participações pelas nossas redes sociais e a maioria dos pais, eu percebi pelos comentários enviados, que uma das principais dificuldades é a conversa com o filho. Ai, Tati, na adolescência, ou se referindo ao passado, né, eu me distanciei porque eu senti muita falta de conversar. Ele nunca estava aberto para conversar. E muitos pais passando por isso nesse momento. A gente tem, inclusive, uma tela dando dicas de como iniciar esse diálogo, porque realmente é um período, né, de mudança hormonal, física, e essa questão comportamental. Já não é mais criança, mas também ainda não é um adulto, ou seja, está naquele termo se encontrando, se redescobrindo. Olha só a próxima tela que interessante, gente. Como você, pai, mãe, tio, né, pode iniciar esse diálogo, que na adolescência realmente ele é um pouco mais difícil, mas a gente pode trazer leveza.
Reserve um tempo para acompanhar o dia a dia do seu filho, defina o foco da conversa, dê total atenção ao momento, evitando dispersão para que não pareça uma conversa obrigatória. Abra espaço para todo tipo de conversa e ouça sem julgamento, mesmo que não concorde. Evite lição de moral. É importante, né? Você vê que hoje os pais dizem, eu preciso conversar. Acho que esse precisar já parece que é uma obrigação e o adolescente percebe, isso os filhos percebem. Oi, o que está acontecendo com você, mas não sai do celular? Então, assim, é uma conversa ou é uma obrigação? Você vai perguntar só porque você precisa perguntar. Então, assim, o adolescente, essa fase não é um afastamento dos pais. Os pais percebem, pais não é afastamento dos pais. É um afastamento do que tudo aquilo representa. É um afastamento para eu conseguir olhar de fora e me identificar com alguma coisa que não seja só você, pai ou mãe. É conseguir formular minha própria opinião a partir da opinião que você me deu. E não é que não o é filho do afeto. está ausente, está Não. longe do pai. Na verdade, não é o seu filho, os adolescentes. É um universo. Eles, nesse período, eles recuam. Eles necessitam olhar de fora. Porque até então, enquanto você é criança, o pai diz, eu não gosto que você ouça essa música e você não ouve. A hora que você se torna adolescente, você diz, mas por que eu não posso ouvir? Escuta que você gosta, deixa eu escutar que eu gosto. Então, assim, não é do amor dos pais. Pode ter certeza, eles se afastam para conseguir identificar aí qual é a sua visão do mundo a partir da sua própria experiência de vida. E a questão da lição de moral? Porque é difícil, né, Solange? Porque às vezes a gente horrível. quer aconselhar, às vezes a gente já viveu por algumas coisas e não quer que o filho viva, então você quer proteger. É do ser humano, é do pai, é da mãe, é da tia, é do vô, é da avó. Como encontrar esse equilíbrio, né? Não entrar naquela lição de moral, mas ao mesmo tempo educar. Então, você vê que não funciona. A lição de moral no meu tempo não era assim. Porque se eu fizesse isso com a sua avó, você não sabe a surra que eu ia levar. Se não é esse tempo, se não vai mais dar a surra, para que falar sobre ele? Pode falar de experiências, os pais podem contar experiências. De dizer, olha, deixa eu te contar como eu enfrentei isso. Deixa eu te falar como eu lidava na minha época. Como era o pensamento que a gente tinha. Eu acho que dentro dessa questão, eu discuti com o João Pedro. Às vezes é mudar o argumento, mudar então, a forma né? de falar, não a lição de moral impositiva, como quem é que disse, pai e mãe, que era melhor que isso deu certo para você. Lembra, semana passada, o João ficou um pouco bravo comigo porque eu dei limite. Porque eu falei não e pronto, é sempre um não tranquilo. Na terceira vez, agora é não de mãe. Acabou indo dormir meio chateado comigo. Eu usei uma estratégia ótima que é que ele gosta, o WhatsApp. Mandei um WhatsApp para ele antes da aula. Falei, filho, eu sei que você não se lembra mais de quando você não caminhava, mas você já não caminhou um dia e fui eu que te ensinei a andar. Filho, eu lembro que hoje você já percebe que eu não sou tão essencial, mas houve um dia que sem mim você não saía nem do berço. Eu sei que você é muito inteligente, já entendeu o que eu estou querendo te dizer. Vamos junto? Ai, que lindo, Solange. Muito legal, assim, foi muito bacana o retorno. E ele me manda uma mensagem, assim, estava super frio. Oi, mãe. Olha, um ótimo dia de trabalho para você. Ele tinha entendido. Então, essa é a forma, às vezes, de lembrar o filho que, desculpa, parece que você sabe tudo, mas você não sabe. É um outro jeito de dizer. E eu sou mãe e eu tô aqui para educar, para corrigir. Exatamente, porque limite é muito importante. Um adolescente sem limite, os pais têm medo nessa fase de dar limite. E tem dificuldade. Com medo de perder o afeto. Tem dicas estratégicas? Claro que tem. Você primeiro precisa, o adolescente precisa de regras claras. O ser humano precisa, né? Porque você sabe o bom senso. O que é o bom senso? O que é certo e errado? Precisa de regra clara. Olha, por enquanto vai funcionar assim, assim e assim. Você está me entendendo? Para cada coisa que você deixa de fazer, a consequência é essa. E fazer ele perceber isso. Eu sempre pergunto para o João, se você estivesse no meu lugar, você acha que seria coerente? Ele nunca quase diz não. Porque ele entende que o papel do pai é esse mesmo. E a gente percebe uma coisa que, assim, os filhos, quando você põe limites, eles ficam muito bravos. Mas eles sentem que tem bastante afeto e preocupação. O que é muito bom. Porque quando você deixa de dar limite com medo de perder o amor e a aprovação do teu filho, ele vai crescer como? Ele vai crescer carente, com baixa autoestima, sem confiança, porque ele fala, ninguém estava preocupado. Então, o pai não deixe. 2, 3 dias ali como problema, ele vai dizer que não quer conversar, ele vai dizer que ele está de saco cheio, você vai dizer, quero só dar uma palavrinha com você. Você vai insistir em manter o relacionamento, o contato. Você vai se mostrar aberto, você vai se mostrar compreensivo. Porque um dos maiores erros que os pais cometem é deixa ele para lá, deixa que essa fase vai passar. E passa um ano e meio, e quando você tem um excesso,
de autoridade e imposição dentro de casa, qual que é o problema? Porque tem pai que não quer conversar o que ele diz. É assim, pronto, não vai ouvir a música e pronto, vai vestir a roupa que eu quero e pronto. Você repara que passa a querer dizer, você vai pensar o que eu penso e pronto. E aí o adolescente não entende, porque não faz sentido. Eu entendo que ele tenha regras, mas regras sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso. E aí acontece o quê? Ele vai ser acolhido lá de fora para algum grupo. Repara que é isso que acontece. Ele vai encontrar essa referência, tipo alguém que me aceite no lado de fora. Onde os pais mais têm problemas é quando aí realmente, quando ele é adotado, né? Do lado de fora. Por esses grupos de fora. Por fora. esses grupos, né? Que pode ser tanto um grupo bom, como um grupo de música, um grupo de teatro, como pode ser grupos destrutivos, amizades que não vão ajudar, nocivas, né? E aí você começa a perder um pouco da batalha, é mais difícil de recuperar. É importante manter esse controle, educar, chamar atenção sim, mas também não impor 100%. Saber encontrar esse equilíbrio para respeitar também a identidade do filho adolescente. Ele tá que não é mais criança, mas ainda também não é adulto, mas está começando a se reencontrar e ter suas próprias vontades, a sua própria opinião. Eu imagino para os pais, eu também sou mãe, é difícil, eu também tive que viver, eu estou vivendo meu luto agora. O luto de que eu não sou mais 100% necessária nesse momento para ele. Eu já fui. E o luto de que muitas vezes ele balançava a cabeça há 2 anos e hoje ele já olha para mim e já diz, não sei se é isso que eu penso, não sei se eu penso como você. Então, assim, é realmente o momento de a gente abrir mão, né, e saber que a gente construiu um novo indivíduo, que ele vai ser diferente. Tem mais uma tela que eu queria mostrar, orientando comportamentos, né? Olhem só, gente. Seja claro, um pouquinho do que a gente também aí adiantou aqui com a Solange. Adolescentes precisam saber exatamente o que esperamos deles e que consequências terão caso não façam. Não insista em conversar na hora de raiva. Não funciona, não dá certo. Perda de tempo, gente. Às vezes pode até piorar a situação. Seja coerente. Ignorar um erro, deixar de aplicar a consequência e depois exagerar, confunde e não direciona. Que tem muito a ver com o que você falou, né? Você já viu isso acontecer? Acho que é frequente a gente ver. Os pais administram os filhos, às vezes, de acordo com o seu estresse. Eu estou tranquila, eu converso, eu resolvo. Eu estou mais estressada com o trabalho, eu estou com algum tipo de dificuldade. Ele falou alguma coisa, eu digo, tira o videogame. Mas eu não combinei antes. Eu, às vezes, atribuo uma pena maior do que eu deveria. Ele não entende nada. Ele fala, caramba, semana passada eu fiz alguma coisa pior. Ela não falou nada. Hoje, ela me tirou o celular. Isso vai causando uma questão da incoerência. E educação tem muito a ver com exemplo, né? Tem muito a ver com você deixar claro. Tipo, olha, aconteceu a primeira vez, olha, dessa vez a gente não tinha conversado. Se acontecer de novo, a consequência é essa, essa e essa. Eles precisam saber disso. Acho que essa coerência é bem legal. Tem pai que não é... Ou agrada, né? Ou briga e depois compra um presente, ou dá um castigo e depois dá um prêmio. Mas fica com, não remorso, mas... Né? Fica, acho que eu exagerei. Sim. E aí compra vai, compra um presente. Aí no dia seguinte, chega com um celular novo, um presente. Que mensagem você está passando? Olha, minha orientação não era tão adequada, tanto que eu estou mudando de ideia. O filho precisa perceber que também dói em você. E eles percebem, eu acho que eles percebem. Que, assim, a gente é que mais fica chateado quando tem que dar uma bronca, mas a gente faz com amor, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Mais alguns tópicos, olhem só. Preocupe-se mais com a formação do caráter do que com obedecer. Importantíssimo. Seja flexível, mas esteja atento ao seu nível de responsabilidade e amadurecimento. Você vê que a gente às vezes se preocupa muito, né? Acho que até uma geração passada, essa geração está um pouquinho melhor. Com essa coisa de faço porque eu estou mandando. Tem que fazer porque é certo, Tatiana. É isso que a gente precisa ensinar para as crianças. Desculpa, tem que fazer porque isso é melhor para você. Não é porque eu quero, não é porque eu sou sua mãe, não é porque eu sou seu pai, seu tio, seu avô, porque eu pago as contas. A gente ouve muito isso. E eu lembro esses dias que conversando com uma mãe, ela me falou, não, porque o dia que ele pagar as contas, e a gente estava fazendo um trabalho em conjunto, eu disse para ela, tá aí já é um grande erro. Quer dizer, tudo que você faz por ele é só porque ele não paga a conta ainda. Ele só tem que fazer, não, ele tem que obedecer, porque é o melhor, você está ali direcionando. O filho tem que entender que você está ajudando ele a conduzir a vida. Os 2 papéis mais importantes dos pais ou das pessoas que convivem com os adolescentes é acompanhar e direcionar essa vivência dessa nova etapa. Tá junto nesse processo, mesmo que seja caminhando ao lado. E impor limite.
para a questão do quê? Da responsabilidade do amadurecimento. Tá bom. Meu filho tem gente... Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. O João tem 15 e ainda não trabalha. Então, tem pais, agora você vai começar a trabalhar porque eu comecei a trabalhar. Mas o mundo é hoje, a forma de chegar de transporte é outra. Então, assim, eu não posso atribuir Tá tudo tão diferente, inclusive, né, Solange? o que ele ainda não tem amadurecimento para fazer. Não é? Antes, a gente com 10 anos, a gente cozinhava, a gente cuidava dos irmãos, não é? A gente tinha um outro tipo de amadurecimento. Então, também ser flexível, sim, com os filhos. Eu posso ir numa balada? Pode, qual é o horário? Não é essa, agora é até as 3 da manhã. Mas você começou ontem, então você começa pelas de tarde. Você vai soltando aos poucos. Mas eu queria ir numa noite. Não, o teu nível de responsabilidade e amadurecimento ainda não é para conviver com isso. Você vai ter que ir aprendendo aos poucos a conviver com níveis de dificuldade. Eu falo muito para o João, é como um videogame, João. Vamos passando de fase. Quando ele me pede alguma coisa que está na fase, daqui a uns 3, 4, quando você passar, fica bem craque, aí você chega nessa fase. Adorei. É Gente, bom. última tela para a gente poder fechar. Funciona muito bem, né? São dicas aí da Solange de coisas que você pode praticar, olha só. E dar bons exemplos, praticar sempre o que diz. É o que você falou, os pais são sempre o exemplo, a principal referência do filho, né? Hoje a gente fala muito de bullying, a gente fala muito de comparação, métodos comparativos, um se comparando aos outros, isso fere muito, o adolescente começa a perceber, o adolescente sofre mais do que ele percebe. Enquanto é criança, ele tira nota baixa, o pai diz que é porque ele tem dificuldade. Ele botou o pé na adolescência, ele tira porque ele não estuda, porque ele só joga, porque ele só quer saber do telefone. É muito rápida a transição, porque agora o problema é você. Antes, né, você precisa de um professor particular, meu amor. Agora, meu bem, estuda aí. É mais ou menos assim, deve ser muito difícil. Então, assim, praticar o que diz é muito legal. Se o pai fala de responsabilidade, precisa ver que o pai é responsável. Eu falo muito isso, assim, vaga de estacionamento, coisa muito simples. Mas o pai está dando uma bronca no filho estacionando a vaga deficiente. São mensagens muito dúbias, né? E aí não se conversa, né? Não se conversa. Eu gosto quando a gente viu na tela e você fez questão de reforçar, né? Não diminuir, não comparar. Não. E dar exemplo, porque eles estão observando. Exatamente. Próximos tópicos. Ajudar o adolescente a acreditar no seu próprio potencial. Aprove, reprove, mas sempre demonstre amor. Ressaltar as características positivas, incentivando a experimentar coisas que não farão bem. Ajudar o adolescente a acreditar no seu próprio potencial, porque isso é uma fase onde a gente critica demais. Eu sempre tenho muito adolescente, eu só tenho um filho, menina, eu sempre tenho muito adolescente em casa, porque em casa é aquela casa onde todo mundo pode ir. E é impressionante como eles comentam a quantidade de crítica que eles recebem. Não vai bem na escola porque é uma fase de dispersão. Então, assim, pai com filho adolescente vai passar. Mas, assim, as notas vão cair. É meio que natural, porque é um universo todo chamando a tua atenção. Teu foco amplia, você está olhando para outras coisas agora. É normal dispersar um pouquinho, pega no pé, mas pega no pé, fica ali em cima, vai ajudando que eles voltam. Mas essa coisa da crítica, eu acho que o próprio nome, você não acha complicado? A gente falar de adolescência já falar de aborrecência. É como se a gente estivesse validando o tempo inteiro para eles e para os pais que isso é um absurdo, não é? É uma fase gostosa, que você pode ajudar seu filho a descobrir as coisas, que você pode passar junto com ele por esse momento, né? E eu acho até que solidificar a relação, porque ele vai parar de te obedecer e vai passar a te admirar. É sempre isso que eu espero do meu filho, que ele passe a me admirar enquanto pessoa. A gente tem algumas participações, Solange, algumas mães também aqui se manifestando. A Jane Clímaco, Tati, tenho 4 filhos. Uma menina já casou, mas os 3 meninos continuam comigo. Acho que vão ser adolescentes para sempre, ela comentou aqui. E eu aposto que muitas vezes é o desejo da mãe, ter ali pertinho, eu falo isso pra você, né? Esse é o desejo dela. Esse é o desejo dela. É verdade. Nossa, parabéns pelos filhos, né? E nós também vamos ser adolescentes sempre. Porque às vezes a gente pega discutindo com o filho, querendo que ele pense igual, né? Querendo escolher a própria roupa dele. E é natural. É assim mesmo que vai. O importante é que eles estão bem, né? Criados com amor. A gente está hoje interessante, que é um dia simbólico, que é o Dia da Infância. Né? A gente abriu o programa falando um pouquinho sobre essa questão das memórias da infância e o quão importante é, né, a gente ter uma boa infância para depois vivenciar uma boa adolescência e lá na frente nos tornarmos adultos responsáveis, autoconscientes, maduros. É um processo. E eu queria saber
de você também, Solange. A gente está questionando aí alguns convidados do programa. É. Hoje, Solange, Master Coach, mas se você pudesse resgatar lá, Solange, criança, uma memória afetiva que te traz e que inclusive você também, de certa forma, resgata para educar hoje seu filho. O tempo todo. Eu me lembro muito das viagens com meu pai. Meu pai, eu tenho muito do meu pai. Claro, essa mãe é super importante. Mas o meu pai tem uma alegria de viver muito genuína. Apesar e com as dores, o meu pai sempre sorriu muito. E eu vim de uma infância muito cheia de limitações, mas eu me lembro muito, que eu gostaria de resgatar, era o olhar do meu pai para as coisas. Sempre, ele comprava aquele papel pardo para encapar os cadernos. Essa é a minha memória de infância. Com aquela simplicidade, né? Meus pais eram analfabetos quando chegaram aqui em São Paulo. E ali eu percebia, sem palavras, o quanto ele queria que eu fizesse alguma coisa melhor do que ele achava que ele tinha feito. Eu sempre homenageei meus pais, porque assim, eu tento honrar esse legado, esse aprendizado deles, né? Que é o olhar positivo para a vida. E que é tão importante, Nossa, eu carrego isso. Eu acho que assim, por isso que eu digo, os pais se preocupem menos com a forma e mais com o sentir das coisas, entendeu? Porque os filhos sempre vão nos amar e da mesma forma que a gente guarda e traz na memória, mesmo com os anos, né? Essas lembranças e o que realmente marca, o que realmente é importante, que a gente possa ser exemplo e valorizar o que realmente deve ser valorizado. Exatamente. Com os nossos filhos, no meu caso com as sobrinhas. Você ainda não tem filhos? Ainda não. 2 meninas, Você sobrinhas. Está aprendendo muito aqui, né? Muito, você sabe que com a própria experiência, né? Com a minha irmã, a mais velha, minha filhada, vai completar 14 anos, a pequenininha 2. Mas é interessante a gente observar o quão importante é, né? Os nossos gestos, a nossa postura. É verdade. E é muito do que você falou, às vezes é naquela simplicidade que você vai ter ali para sempre, né? Porque você faz muito discurso, você imagina. O adolescente, você ainda não tem ali teu cérebro que pensa, que é o córtex totalmente formado. Adianta você contar 4 horas de discurso, ele olha para você, tipo assim, muitas vezes os filhos olham e falam, nossa, ela é louca, tá louca. Não tô entendendo nada que ela tá falando. E ele não tá mesmo. Você tá fazendo referências à relação com a tua vida. O dia que você estiver trabalhando e o seu chefe, pô, como é que o cara vai relacionar algo que ele não viveu? Ele não tem a menor experiência, relaciona com a vida dele, com o dia a dia dele. Faz aí a brincadeira com o videogame. E com o adolescente tem que ser muito objetivo, tudo, né? E resumir muito. E o adulto adora complicar, né? A gente gosta. Mas tem uma coisa que você falou que eu acho que é primordial para o pai e para a mãe de filho adolescente. Eu sei que tem pais que enfrentam problemas maiores, mas assim, ele está buscando outras referências, porque é importante para construir uma identidade. Mas a sua influência sempre vai ser importante. Ele pode não falar, mas tudo que você viveu com ele está ali armazenado, está impresso. E no momento que ele mais precisar, isso vai gritar. Entendeu? Na hora que ele tiver que optar entre uma coisa e outra, ele falou, deixa eu voltar e seguir o exemplo aqui que eu tive na minha família. Vou divulgar os contatos da Solange, quem quiser falar com a nossa Master Coach, colaborando mais uma vez com o seu conhecimento. Como é bom, né? Falar sobre comportamento, sobre família, sobre vida. Contatos estão sendo divulgados. Eu quero aproveitar a participação da Marlene, está aqui comentando nas redes sociais. E olha que lindo que ela diz, né? Tati, eu tive uma infância muito alegre e divertida. Brinquei de pular corda, de boneca de pano, feitas por mim mesmo. Brinquei de roda amarelinha, corre-corre. E o que muito me encantava era o meu pai, quando ele brincava com a gente. Mas o que ficou na minha mente foram mesmo essas brincadeiras nas árvores. Subi em todas as árvores, até no muro do quintal, era enorme. E aquilo para mim era pura diversão. Mamãe tinha muito medo que eu caísse. Outra coisa que era muito bom é banho de rio. Ai, se eu for contar aqui tantas boas lembranças. E ela se despede. Um abraço forte para você, toda a sua equipe. Ela escreveu para a gente de Brasília, Distrito Federal. E olha que interessante, o que ela lembrou? O pai brincando, e são aquelas brincadeiras simples, não é a boneca, a tendência a mais cara, importada, não. A gente lembra disso, né? Ela subindo na árvore, no muro, a mãe preocupada, morrendo de medo. Um papel pardo. E toda vez que eu estudava, era como se alguma coisa dissesse, é isso que eu tenho que fazer, né? Que era um desejo do papai. Que é o que muita gente fala, né? E a gente vê tanto postar e repostarem por aí, compartilharem a verdadeira felicidade está na simplicidade das coisas e das relações, dos comportamentos. O simples faz bem.
Simples faz muito bem. Obrigada, Solange. Muito Amei obrigada, tê-la aqui viu? mais uma Mais uma vez, viu? vez. Até mês que vem. Até o mês que vem. Pra gente se Deus conversar quiser. mais. E Tá aprender ótimo. mais, sempre tão bom, Sim, né? aprendemos juntos. E olha, vamos aprender.